Dona Maria do Céu, como é que a senhora chegou na Universal? Como é que era? Pastor, eu cheguei na Universal com um casamento destruído, totalmente destruído, sem haver hipótese sequer desse casamento ir à frente. O meu marido era muito ciumento, era um casamento de aparência. Eu aparentemente era um casamento feliz, toda a gente via, mas dentro de casa era horrível. Havia agressões físicas, verbais. Isso durante muitos anos. Entretanto, tive também os meus filhos, tenho 2 filhos, e que através desse ambiente em casa, eles ficaram depressivos. Depressivos ao ponto do meu filho ficar fechado 2 anos dentro de um quarto sem sair. A minha filha, jovem, que queria trabalhar, mas ela tinha fobia de estar sozinha, então eu tinha que ir com ela para o trabalho. E estar ali 8 horas em frente ao trabalho, que ela trabalhava numa loja, e ela só conseguia estar a trabalhar se me visse. Então eu tinha que estar ali, de plantão. E assim foi a minha vida, pronto, com muitos traumas, muito ansiosa. Graças a Deus depressão nunca tive, mas era uma pessoa muito ansiosa, queria resolver tudo, um vazio dentro de mim. E isso assim continuou, não é? Entretanto conheci a igreja e... foi em Sud Feita e pronto, eu fui lá, uma reunião de quinta-feira. Quantos anos tem mais ou menos? Que a senhora conheceu a igreja? Há quantos anos? Há 30. Há 30? Há 30. Eu fui uma quinta-feira, porque assim, o meu marido era assim, mas eu, no fundo, ele queria ser diferente, não é? Mas também não sabia como, nós íamos a bruxos, íamos a tudo, mas nada fazia diferença. E nos bruxos, a senhora fazia o que lá? Eles mandavam pôr aquelas velas, não é? E o meu marido fazia isso tudo, porque ele queria uma mudança, mas não sabia como. Mas cada vez piorava mais, não é? Como toda a gente sabe. Entretanto, conheci a igreja, foi uma quinta-feira, fui eu sozinha, e eu fui, e o que aquele homem de Deus estava a pregar, estava a igreja cheia, eu nem o via, mas era para mim. Eu disse, meu Deus, eu encontrei o sítio. Então eu cheguei ao meu marido e falei, e ele aceitou logo. Pronto, viemos para a igreja, começámos a aprender a fé, que ninguém sabe, não é? Usar a fé, fazer votos, e começou a melhorar. O meu marido começou a melhorar, os meus filhos também. A senhora, desculpe, a senhora participou de Fogueiras Santas? Sim, foi logo entretanto, entrei e houve uma fogueira santa, eu nunca mais me esqueço. A minha primeira fogueira santa nessa altura era em Escudos, foi 70 contos. 70 contos? 70 contos. Há 30 anos atrás? Há 30 anos atrás. Eu vi logo resultados. Pronto, vi, porque a minha função mesmo era a família, não era mudar, e Deus fez esse milagre e transformou. Só que, entretanto, pastor, aliás, eu nunca tinha contado este testemunho em lado nenhum, mas o Espírito Santo estava aqui. Somos privilegiados, então. E o Senhor, a falar no vazio, o Espírito Santo me fez lembrar isso. Eu houve muitas mudanças, porque eu usava a minha fé e eu vi mudanças nos meus filhos, no meu marido. Só que eu estava na igreja, eu tive 20 anos na igreja, 20 anos, e a minha preocupação era a família, porque os meus filhos tinham que ser convertidos, não é? O meu marido tinha que ser convertido, e eu lutava, eu vinha para a igreja e usava a minha fé, porque Fogueira Santa para mim, eu entendi sempre que era Deus ali a manifestar o poder dele. Então sempre eu participei da Fogueira Santa e eu via os resultados, só que eu só olhava para a família. Quer dizer, o foco da senhora era resolver o problema na família. Na família. E resolvia, porque eu usava a minha fé e Deus até ia mostrar. Mas o vazio que estava dentro de mim, aquele vazio que eu tinha lá atrás, continuava. Mas como era preenchido e da forma como eu ia para a igreja e queria ver os problemas resolvidos, eu esqueci esse vazio. E andei assim 20 anos, pastor. 20 anos na igreja com vazio. Com vazio. Perguntava, o pastor dizia assim, quem nem o Espírito Santo? Quem quer o Espírito Santo? Eu era a primeira pessoa a levantar. Mas ele não estava na prioridade, não estava Ele não era o mais importante. Não era o mais importante. O mais importante era resolver o problema dos meus filhos, era ele se converter, era o meu marido também, eram os meus pais que nessa altura o que eles dissessem era lei. Portanto, estava fora de questão o Espírito Santo. Isto 20 anos assim, eu quando me lembro disso, eu agradeço sempre a Deus por Ele me dar essa oportunidade. Podia não me ter dado essa oportunidade, mas tive 20 anos assim. Houve um dia, e os meus filhos sempre vinham à igreja, mas não queriam nada com nada, não é? Vinham por vir e era assim aquela vida.
Um dia Deus falou comigo, Deus se revelou, só assim, se tu morres agora, para onde vai a tua alma? Deus falou com a senhora? Deus falou comigo. E eu parei e pensei, de verdade, eu se morrer agora, eu vou para o inferno. Mesmo na igreja? 20 anos na igreja, pastor, 20 anos. E foi aí, pronto, que eu realmente parei de olhar para tudo, parei de olhar para os meus filhos, parei de olhar para as aparências, não é? Porque eu era uma frequentadora de igreja. 20 anos, era dizimista, era ofertante, sempre ali tudo direitinho, mas no fundo o meu interior continuava na mesma, era uma aparência. E então foi no primeiro jejum de Daniel que houve. Eu lancei-me, me desliguei, não é que me desligasse dos meus pais, mas aquela preocupação eu entreguei nas mãos de Deus e eu sei mais, eu orava de noite, eu meditava, quer dizer, me entreguei mais para Deus. Mas a senhora derramou a alma no altar. Derramei, porque eu sabia o que é que estava a ocupar o lugar do Espírito Santo, eu sabia. E então o que é certo é que eu determinei, meu Deus, quando acabar este jejum de Daniel, eu tenho que receber o teu Espírito. E assim foi num domingo que acabou, e eu recebi. No último dia. Na última hora. Exatamente, eu recebi o Espírito Santo. E o mais importante, que é mesmo que Deus quer que uma pessoa busque primeiro o Espírito Santo e as outras coisas Ele faz, o que aconteceu? Logo os meus filhos se converteram. Depois que recebeu o Espírito Santo? Logo os meus filhos se converteram, logo. O meu filho recebeu também o Espírito Santo, a minha filha também, que era o que eu mais queria, não é? Isso não acontecia. O meu marido também ficou ali firme, diferente, totalmente diferente. E principalmente eu, não é? Que aquele vazio desapareceu, aquela ansiedade que eu tinha. Eu vivi o dia da manhã. Era hoje, mas eu já estava a viver o dia da manhã. O que é que vai ser? Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Quer dizer, eu queria resolver tudo. Mas quando isso aconteceu, foi o meu bem maior. Mudou tudo. Mudou tudo. Hoje, como é que está a Dona Maria do Céu? Hoje, eu sou aquela pessoa até que eles dizem, as pessoas, calma demais, não sou feliz, pode estar a cair ali o mundo ao lado, que eu sei que Deus é paz. Muita paz. Paz para mim, para dar aos outros, para incentivar. E é o meu bem maior. Família transformada. Família transformada. Hoje o meu filho serve a Deus no altar, a minha filha é obreira, o meu genro é obreiro. Uma bênção. Casamento feliz. Casamento feliz. Transformado. Eu costumo dizer que estou casada com o mesmo homem, mas é outro casamento. É outro marido que eu tenho. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo para fazer isso. Então, a prioridade é o Espírito Santo. Qual o conselho da senhora para todos aqui hoje? Então, o meu conselho é que eu já estive assim aí, eu não sei se há pessoas que já estão assim com essa idade da igreja e que se preocupam tanto com tantas coisas, se preocupem primeiro com o Espírito Santo, porque depois Ele vai dar tudo aquilo que vocês estão a pedir, que hoje não estão a priorizar o Espírito Santo, e Ele vai dar isso tudo. Pronto. É isso que eu aconselho. Deus abençoe a senhora, tá?